Sejam bem-vindos a mais um estudo no canal Clamando no Deserto. Nesse momento nós vamos estudar a lição número 11, Enganos do Tempo do Fim. Logo mais após a oração nós daremos início. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor nos tem dado, nos auxilie para aprender a Tua mensagem. Nós imploramos em nome de Jesus. Amém. Bom, o verso para memorizar é 2 Coríntios 11, 14 e 15. Não é de admirar, porque o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não deveria surpreender que seus próprios ministros se disfarcem em ministros da justiça. O fim deles será conforme as suas obras. Então, o que no contexto aqui que Paulo está utilizando, vamos pegar aqui, ele nos diz o seguinte, 14 e 15 é o foco, não é? Que são esses versos aqui. Antes disso ele fala o seguinte, ele está falando aqui, nós não vamos ler, né? Ele fala aqui, olha, o que farei para cortar ocasião aos que buscam ocasião. Ele fala, porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos. Então ele fala de pessoas que se apresentam como sendo enviados de Deus, mas são uma fraude, são uma mentira. E ele fala, transfiguram-se em apóstolos de Cristo. Então eles realmente parecem ser servos de Deus. E ele fala, não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. E aí ele faz esse comentário. A lição nos diz o seguinte, nosso mundo contemporâneo se tornou um caldeirão do sobrenatural e do místico, incrementado por Hollywood. Um dos fenômenos mais enganosos tem sido as EQMs, experiências de quase morte, em que aqueles que, entre aspas, morreram, porque ou essa experiência seria uma prova de ressurreição, ou eles efetivamente não morreram, e não tendo morrido, a experiência de quase morte não serve para mostrar o que acontece depois da morte. Nessa semana estudaremos sobre alguns enganos do fim dos tempos, ou do tempo do fim, como o misticismo, experiência de quase morte, reencarnação, necromancia, culto aos ancestrais e outros. A lição de domingo nos diz o seguinte, misticismo. A palavra misticismo ela adquire uma variedade muito grande de significados. O indivíduo com o divino, ou absoluto, em um tipo de experiência espiritual ou transe. Isso acontece em certas igrejas. Na verdade, nós podemos dizer que boa parte das igrejas, quase todas as igrejas estão passando por isso, em que as experiências subjetivas, as relações os sentimentos, o simplesmente sentir-se bem, independente do que seja ensinado ou não. Então, o ser humano passou a ser o critério de validade de uma igreja, e não a palavra de Deus. Não é o fato dela apresentar ou não a palavra de Deus, mas se as pessoas se sentem bem ali. Então, imagine só, uma pessoa carnal vai lá, não quer saber de mudança de vida, não quer entender o que é o pecado, não quer ser convencida do pecado, da justiça e do juízo pelo Espírito Santo, mas ela vai numa igreja, ela se sente bem, ela gosta. E isso é o suficiente. Esse é o padrão para se determinar se algo está sendo feito conforme a vontade de Deus ou não. E aí, se você vai e fala a mensagem, conforme ela deve ser falada, e a pessoa não gosta, esse é um critério para parar de falar a mensagem. Então, isso é um grande problema. Então, no sentido mais amplo, o termo misticismo, ele está sendo um mal que está afetando todas as igrejas. Elas estão buscando experiências místicas, experiências de sensação de prazer, de euforia, estão substituindo pela palavra de Deus. E aí nós temos um aspecto um pouco mais pesado, que seria o aspecto realmente mais ligado a fatores que deveriam ser contrários à nossa crença, né, em relação até à possessão, mas existe aí a questão da substituição do correto da palavra de Deus pela sensação. O que eu sinto vale mais do que o que a palavra diz. E aí Mateus 7, 21 a 27 ele fala, né, o que significa construir a casa sobre a rocha e sobre a areia. Mateus 7, 21 a 27. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Então não basta invocar a Deus por palavras, é preciso agir também.
E conhecer, obviamente. Nós só podemos agir conforme a palavra se conhecermos, né? Muitos me dirão, Senhor, não profetizamos? Não expulsamos demônios? Não fizemos muitas maravilhas ou muitos milagres, conforme a Nova Versão Internacional? Então veja, profetizar em nome de Deus, expulsar demônios em nome de Deus, fazer maravilhas em nome de Deus, não significa estar de acordo com a palavra de Deus. Não necessariamente significa. É óbvio que um servo de Deus ele vai conseguir fazer isso, mas Jesus está mostrando um outro ponto aqui, de pessoas que vão se perder e conseguem fazer isso aqui. Então isso não é sinal de consagração em si mesmo, se não estiver de acordo com a palavra. E ele fala, então vos direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Pois todo aquele que escuta estas minhas palavras e as pratica, então veja, ele fala, não basta aquilo que foi feito e vai ser alegado. Profetizar, expulsar demônios, fazer maravilhas, não. Ele fala, o que é preciso? Escutar as palavras e praticar. Assemelhá-lo-ei ao homem, a uma pessoa prudente que edificou a casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram os rios, sopraram os ventos, combateram contra a casa e ela não caiu. Porque estava edificada sobre a rocha. Então o que é estar edificado sobre a rocha? É estar baseado nos ensinamentos de Jesus, que obviamente estão sujeitos aos ensinamentos bíblicos que já existiam à época. Leis, profetas escritos, de Gênesis a Malaquias, e, a partir dos ensinamentos de Jesus, nós temos de Mateus a Apocalipse. Então é isso, é estar edificado sobre a rocha, é estudar a palavra e praticá-la. E aí então, o que não cumpre, ele ouve, mas não cumpre, é a pessoa insensata que edificou sobre a areia. Então, aparentemente, você vê edificação nos dois, nas duas pessoas. Você vê é uma edificação sólida, a outra é a aparência de edificação. Vem a chuva, os rios, os ventos, combateu e aquela casa caiu e foi grande a sua queda. Então veja, ele está claro, alguns dizem que não, mas ele está claramente aqui falando no contexto da obediência. Não tem o que falar aqui, ou seja, ouve as palavras e pratica. É o que construiu sobre a rocha. Ouve, mas não pratica, construiu sobre a areia. Independente de fazer sinais, de profetizar, expulsar demônios, não obedeceu, independente disso, que é o que mais as pessoas infelizmente buscam, porque não querem compromisso com a palavra, elas querem compromisso com o mais fácil, muitas vezes, né? Esse é um grande problema. Há uma tendência no mundo cristão pós-moderno de minimizar a relevância das doutrinas, considerando como ecos entediantes de uma forma obsoleta de religião. Quem já ouviu falar, né? Nossa, vamos buscar um cristianismo mais relevante, né? Parar com esse negócio de ficar sentando para ler a Bíblia, negócio entediante, cansativo, né? Vamos pensar em formas mais dinâmicas. Nesse processo, os ensinamentos de Cristo são artificialmente substituídos pela pessoa de Cristo, mas não a pessoa dos evangelhos, uma pessoa fabricada, um ser fabricado, que não é o Cristo dos evangelhos. O argumento é que uma ou outra história bíblica não pode ser verdadeira, porque Jesus, conforme o vem, nunca teria permitido que acontecesse como está descrito. Então eles falam assim, olha, segundo a nossa concepção do que é Jesus, nós não aceitamos isso que está nas Escrituras. Ou de uma forma aberta, ou de uma forma velada. Falando, não, eu até aceito, mas assim, eu aceito, mas eu acredito que isso aqui não é para nós mais, isso foi... Mesmo não tendo embasamento no texto para isso. O que a Bíblia... ou até rejeitar totalmente o que a Bíblia ensina de forma clara. Os que pensam que não importa em que doutrina creem, desde que acreditem em Jesus, estão em terreno perigoso. A teoria que diz que não importa o que as pessoas creiam é um dos enganos mais bem-sucedidos de Satanás. Todos os caminhos levam a Roma, todos os caminhos levam a Deus. Ele sabe que a verdade recebida por amor santifica a alma de quem a recebe. Portanto, está constantemente procurando substituí-la por falsas teorias e fábulas. Ou por outro evangelho, que é maldição, que é anátema. Então veja, esse é um dos grandes problemas, né? A subjetividade. O que eu sinto é mais importante do que está escrito na palavra de Deus. O que eu quero, se eu me sinto bem com alguma palavra, isso é mais importante do que se ela é verdadeira ou não. Segunda-feira, experiências de quase morte.
Alguns dos argumentos modernos mais populares para provar, entre aspas, a teoria da imortalidade são as EQMs, né? Em seu livro Vida Depois da Vida, o que acontece quando uma pessoa morre? Uma pesquisa séria e impressionante do fenômeno da sobrevivência à morte física. Então, isso é antigo, de 1979, mas isso tem sido renovado a cada momento, né? Raymond A. Moody Jr. apresentou os resultados do seu estudo de 5 anos a cerca de mais de 100 pessoas que experimentaram, entre aspas, morte clínica e foram reanimadas. Essas pessoas afirmaram ter visto um ser de luz amoroso e caloroso, né? Uma prova incontestável da vida pós-morte, né? Por que os relatos bíblicos da ressurreição não falam sobre uma existência consciente enquanto as pessoas ressuscitadas estiveram mortas? Então perceba que, será que o que elas creem influenciam no inconsciente? Não é? Se nós pensarmos muitas vezes uma boa parte dos sonhos que as pessoas têm, o que elas representam e o que significa essa pessoa imaginar ali no momento que ela está ali para morrer, de repente, ou está em um momento de agonia e que de repente ela está ali sentindo que vai morrer. Então, o que passa na mente dela? O que o inconsciente dela está fabricando? Como isso influencia nessas supostas visões que elas tiveram, né? E, obviamente, é interessante que as mesmas pessoas que questionam a veracidade da Bíblia e dos milagres se apoiam muitas vezes nesse tipo de coisa para ensinar essas ideias, né? Se você olhar em muitas séries que, teoricamente, se utilizariam de ficção científica, no sentido de que o que a ciência pode verificar, eles cada vez mais tentam implementar isso na ideia das pessoas como algo científico, né? Uma consciência fora do corpo, um ser espiritual que sobrevive ao corpo físico, que pode sair do corpo físico e voltar a ele. Então, e muitas vezes são ditos baseados em uma possibilidade científica, né? E aí eu vou pegar apenas Marcos 5. Vamos pegar ali Marcos 5, que é um dos relatos, né? 41 e 43. E tomando a mão da menina, disse-lhe, Talita cumi, que traduzido é, menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos. Assombraram-se com grande espanto. E mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse. E disse que lhe dessem de comer. É obviamente que isso não serve para nenhum dos lados, né? Nós não podemos defender também a teologia do silêncio, né? Mas o que a lição está colocando é o seguinte: em nenhum dos relatos sobre o retorno à vida das pessoas, nenhuma delas, não há nenhum relato dizendo que elas teriam visualizado algo nesse sentido. E isso, não só isso, porque isso seria a teologia do silêncio, mas não só isso, mas isso aliado ao fato de que toda a Escritura, ela coloca a possibilidade de vida eterna apenas na ressurreição. Juntando esses dois pontos, nós temos: não há ensino bíblico sobre uma vida intermediária pós-morte, e todo o ensino bíblico, claro, que existe na Bíblia, está associando a vida eterna à ressurreição. Juntando essas duas coisas, nós refutamos, nós desqualificamos essa ideia de experiências de quase morte, até porque é um contrassenso, né? Então até a gente pode colocar aqui, ó. Então vamos pegar aqui o 2022. Ó, Correio Brasiliense, experiências de quase morte, isso é de 2022, ó. 2022, 24 de agosto de 2022, para você ver que é bem recente. A pesquisa com 3.192 pessoas que vivenciaram esses tipos de experiência também mostrou que grande parte dos entrevistados tiveram uma espécie de revelação sobre o sentido e propósito de viver. E os que vivenciaram experiências de quase morte ou psicodélicas influenciadas por substâncias químicas,
adquiriram uma sensação de paz quanto ao fim da vida. A constatação é de um estudo de escola de medicina da Universidade Johns Hopkins, em Maryland, Estados Unidos, publicado na revista PLOS ONE, nesta quarta-feira. E aí, para análise, os pesquisadores distribuíram uma chamada para pessoas que viveram as experiências e anúncios nos classificados de internet. Os que se inscreveram foram divididos em dois grupos, um de pessoas que experimentaram a quase morte sem uso de substância química, 933 entrevistados, e o outro com pessoas que tiveram experiências psicodélicas, 259, inclusive quase morte, com uso de drogas, incluindo o LSD, né? Psilocibina, ayahuasca e etc, né? Aproximadamente 90% dos entrevistados demonstraram que a experiência diminui o medo da morte e resultou em mudanças positivas em relação ao fim da vida. No grupo de pessoas que tiveram experiência sem drogas, a afirmação foi de 88% a 89% no grupo de uso de psicodélicos. Afirma que grande parte mostraram ter descoberto significado pessoal, espiritual ou perspicácia psicológica. O grupo que não usou psicodélicos apresentou maior incidência de terem tido contato com pessoas que morreram. O grupo que não usou psicodélicos apresentou maior incidência em terem tido contato com pessoas que morreram. Para Roland Griffiths, principal autor do estudo, a pesquisa revela que o uso clínico de psicodélicos pode auxiliar no tratamento de mudança de humor e auxiliar pessoas que estão em estado de ansiedade pelo fim da vida. Não apenas as características podem ser semelhantes às EQMs, mas classificadas entre experiências de vida mais significativas. Cada grupo respondeu a um questionário, foram baseados na escala cognitiva, afetiva, paranormal ou transcendental. Na afetiva, paz, alegria, união, percepção de uma luz brilhante. Percepção de uma luz brilhante. Na paranormal, se os sentidos estavam mais vívidos do que o habitual. Por fim, na escala transcendental, disseram que se encontraram um ser ou presença mística. Viram espíritos falecidos ou encontraram uma fronteira ou ponto sem retorno. A mudança de atitude em relação à morte foi analisada em outras questões. Então veja que isso é muito recente, isso é de agosto agora, sobre as experiências e é uma quantidade de pessoas que relata que chegou a ver entes queridos falecidos, né? Então, obviamente, é a mente da pessoa, o inconsciente trabalhando. Assim como nós não usamos os sonhos do dia a dia para provarmos as coisas, os sonhos costumeiros do dia a dia, evidentemente isso não significaria uma prova da imortalidade, mas as pessoas acreditam no que elas querem acreditar. Então esse é o grande ponto que Satanás conhece. Ele sabe que afetando a emoção ele tem muito mais chance do que afetando a razão, porque se for pela razão, as pessoas vão buscar se elas forem buscar racionalmente as coisas, elas vão acabar aceitando a Deus da forma correta. Agora, se for pela emoção, aí o caminho fica aberto para todo e qualquer tipo de coisa, né? Os que ressuscitaram nos tempos bíblicos jamais mencionaram qualquer experiência de vida após a morte. E as experiências de quase morte? O engano satânico poderia ser a explicação, porque em alguns casos as pessoas afirmam ter falado com parentes mortos, contudo pode ser uma combinação dos dois fatores. Tanto pode ser a questão do próprio Satanás ter algum tipo de acesso permitido por Deus, como pode ser simplesmente o inconsciente da pessoa, principalmente na questão de que a maioria acredita nisso, e que mesmo quem não acredita já assistiu um filme, já ouviu uma mensagem a respeito de vida após morte, né, nesse estágio intermediário, e o inconsciente pode ter projetado isso, um desejo da pessoa de ver alguém que já faleceu e assim sucessivamente. Obviamente, assim como isso não prova a existência de uma alma imortal, assim como nossos sonhos costumeiros não provam a existência de algo transcendental. A noção pagã de uma alma imortal provê a base para a teoria não bíblica da reencarnação, ou transmigração da alma. Essa teoria é adotada por algumas das principais religiões do mundo, né? Enquanto a maioria dos cristãos acredita na existência de uma alma imortal, que fica ali, né, no céu, no inferno, existe aquele grupo, como nós já vimos, do purgatório, que alguns creem nisso, etc., há aqueles que acreditam na reencarnação, sustentam que essa alma imortal passa por muitos ciclos de morte e renascimento. Então, alguns acreditam na reencarnação vindo várias vezes como pessoa, e alguns acreditam inclusive que
essa alma imortal ela viria de várias formas, como animais, depois como seres humanos, e vai se desenvolvendo. O grande ponto aqui, que nós percebemos que Satanás consegue uma grande vantagem, é em dar a impressão à pessoa que ela tem infinitas chances. Ou seja, se ela viveu aqui e não deu certo nessa vida, vai ter a próxima, e a próxima, e a próxima, e a próxima. Então não importa o que ela faça de errado, ela vai ter infinitas chances. Quando na verdade, biblicamente, nós sabemos que nós só temos essa chance. É esta vida que nós temos, acabou, é o juízo a partir daqui. Esse é um dos maiores problemas. Então não é tanto a questão da crença em si, né, que já é perigosa, mas as consequências dessa crença com relação à libertinagem, com relação ao desregramento no mundo, a ideia de achar que você tem infinitas chances de vida para consertar as coisas, isso é o maior problema, porque isso influencia diretamente no comportamento humano e em toda essa degradação que nós temos visto. Leia Hebreus 9, 25 a 28, 1 Pedro 3, 18. Se Jesus morreu apenas uma vez, e da mesma forma todos os seres humanos morrem apenas uma vez, por que até mesmo alguns supostos cristãos acreditam em alguma forma de reencarnação? Porque tem cristão para todo gosto, né? Tem cristão para todo gosto, para todo tipo. Hebreus 9, 25 a 28. Nem também para... Aqui, inclusive, nós já lemos isso em lições passadas, né? Nem também para si mesmo para se oferecer muitas vezes, como o sumo sacerdote entra cada ano no santuário com sangue alheio. De outra forma, necessário lhe fora padecer muitas vezes. Então, o texto está dizendo claramente, de forma evidente que agora na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado. Então, ele está contrastando várias com uma e exclusivamente uma. Só uma. E como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar o pecado, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que esperam para a salvação. A comparação dele é de no sentido de único, só um e acabou, morrer uma só vez, assim como Cristo se ofereceu uma vez. Então veja, o texto não abre espaço para mais de uma vida, para você ter várias chances, ou mesmo para que depois da morte a pessoa não passe pelo juízo no sentido de se definir se ela está salva ou perdida, como se tivesse uma segunda chance, e nesses casos uma infinidade de chances, né? Muitas pessoas acreditam não no que deveriam, mas no que querem acreditar. Isso inclusive dentro dos nossos grupos, né? A questão do misticismo, de você trocar o assim diz o Senhor pelo que eu sinto, pelo que eu gosto, está cada vez mais forte dentro de todas as igrejas, inclusive nas nossas, infelizmente. Primeiro, a teoria contradiz os ensinos da mortalidade, que nós somos mortais. Rejeita a doutrina da salvação pela graça, substitui por obras humanas, que você vai agindo e vida após vida você vai adquirindo alguma possibilidade. O destino eterno é decidido para sempre pelas decisões da pessoa nesta vida, ou seja, não há várias vidas. E a teoria minimiza o significado e relevância da segunda vinda de Cristo. É aquela questão de que não só a questão da segunda vinda, mas o grande problema é que anula a própria noção de pecado, porque se eu estou em constante desenvolvimento, não dá para aceitar a ideia de que Adão e Eva foram criados perfeitos, caíram, o ser humano está cada vez mais decaindo e precisa de Deus. Não, eles transmitem a ideia de que nunca houve, na verdade, uma perfeição. Nós estamos em constante desenvolvimento, e por isso que Deus daria várias e várias chances para a pessoa se desenvolver, né? Necromancia e culto aos ancestrais. A palavra necromancia deriva dos termos gregos necros, morto, e manteia, ou manteia, adivinhação. Praticada desde os tempos antigos, necromancia é uma forma de convocar os supostos espíritos ativos dos mortos para obter conhecimento, muitas vezes sobre eventos futuros. O culto aos ancestrais, por sua vez, é o costume de venerar os ancestrais falecidos. Inclusive, existem festas em que se mistura essa ideia de... mistura-se a questão do respeito pela memória de alguém que faleceu com a própria veneração, adoração, como se a pessoa realmente estivesse viva e pudesse influenciar de alguma forma na vida dos que estão vivos ainda, né?
Essas práticas pagãs podem ser muito atraentes para aqueles que acreditam em uma alma imortal. Então, ou seja, Aristão está dizendo o seguinte: não é só a questão de acreditar que está no céu ou não. Porque se fosse só isso, que já é algo antibíblico, mas assim, esse seria o menor dos problemas, é para onde essa brecha leva, essa abertura, essa ferida, essa abertura no ensinamento doutrinário da Bíblia, onde isso pode levar? Isso pode levar a uma série de ensinos errados, inclusive a ideia de reencarnação, a ideia de que pecado não existe, ou se existe, mas de uma forma totalmente abstrata, estranha. Leia 1 Samuel 28, 13 a 25. Quais lições espirituais contra qualquer suposta comunicação com os mortos podem ser extraídas da experiência de Saul com a média de Endor? Vamos lá. 13 a 25. É um texto longo, vou ler o comentário primeiramente aqui. A Bíblia afirma claramente que todos os espíritos, médios, feiticeiros, necromantes da antiga teocracia israelitas eram abomináveis ao Senhor, conforme você pode ler em Levítico e Deuteronômio. Saul havia destruído todos os médiuns e espíritas de Israel segundo essa lei, em 1 Samuel 28, 3 e 9. Tá? Porém, depois de ter sido rejeitado por Deus, o próprio Saul foi à cidade cananeia de Endor para consultar uma médium. Então veja, enquanto ele estava em comunhão com Deus, ele tinha uma posição. Após ser rejeitado por Deus, ao invés de se arrepender e mudar de vida, ele começou a cair cada vez mais. Pediu a ela que trouxesse o falecido profeta Samuel, o qual supostamente tenha aparecido e falado com Saul. O espírito enganador que fingiu ser Samuel disse a Saul: amanhã você e seus filhos estarão comigo. Ao predizer a morte de Saul, o espírito enganador, assumindo a forma de Samuel, reafirmou a teoria da imortalidade da alma. Foi um engano poderoso, do qual Saul deveria estar ciente, uma vez, em vez de se envolver com o que ele mesmo havia condenado antes. Mais de 2 séculos depois, o profeta Isaías escreveu: quando disserem a vocês, consultem os médios e adivinhos, que sussurram e murmuram, será que um povo não deveria consultar o seu Deus? Ou seja, ao invés de consultar os mortos, os vivos não deveriam consultar o Deus dos vivos? A lei é o testemunho. Se eles não falarem segundo essa palavra, jamais verão a luz do alvorecer. Então nós temos aqui: Samuel estava morto, Israel tinha chorado, tinha sido sepultado em Ramá, a sua cidade. Saul tinha desterrado os adivinhos e encantadores. Ajuntaram-se os filisteus, vieram e acamparam-se em Sunem, e ajuntou Saul a todo Israel, e se acamparam em Gilboa, ou Gilboa, né? E vendo Saul o arraial dos filisteus, temeu, e estremeceu muito seu coração. Então, o medo diante da guerra. Perguntou ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por urim, e nem por profetas. E ao invés dele aguardar que Deus enviasse alguém, ele disse: buscai uma mulher que tenha o espírito de feiticeira. E eles falaram: e em Endor há uma mulher que tem o espírito de adivinhar. E Saul se disfarçou. E aí ele foi com 2 homens e falou: peço-te que adivinhe pelo espírito de feiticeira, e me faça subir a quem eu te disser. E aí então, se você puder ler na sua casa, né? A mulher disse: eis aqui tu sabes que Saul fez, como tem destruído a terra dos adivinhos e encantadores, por que, pois, me armas um laço na minha vida para fazer morrer? E Saul jurou, dizendo: vive, Senhor, que nenhum mal te sobrevirá. E a mulher disse: a quem te farei subir? Ele fala: faze-me subir a Samuel. Vendo, pois, a mulher a Samuel, gritou com alta voz e falou a Saul, dizendo: por que me tens enganado? Pois tu mesmo és Saul. Então veja como o inimigo é astuto. Então ele revela para ela que ele era Saul, e diz: não temas, o que é que vês? Então a mulher disse a Saul: vejo deuses que sobem da terra. Veja, consulta os mortos, aí rejeita o Deus verdadeiro, e ela diz: vejo deuses que sobem à terra. Verso 13, né? Vejo um ser que sobe do chão, a tradução da Nova Tradução Internacional.
Como é a sua figura? Ele disse: vem subindo um homem ancião, está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, ou seja, na cabeça dele ele formou que era Samuel e pronto. Inclinou-se com o rosto em terra, se prostrou. Samuel disse a Saul: por que me inquietaste fazendo-me subir? Veja, aqui ele coloca Samuel disse a Saul, por quê? Porque ele entendeu que era Samuel, não que fosse o próprio Samuel falando com ele. Muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus não me responde mais, e por isso eu te chamei. Então disse Samuel: por que, pois, perguntas a mim, visto que o Senhor te tem desamparado e feito seu inimigo? Porque o Senhor tem feito para contigo como pela minha boca te disse, e o Senhor tem rasgado o reino da tua mão, e o tem dado ao teu próximo, a Davi. Ou seja, tudo aquilo que ele já sabia, foi o que o Espírito falou para ele. Como tu não destes ouvido à voz do Senhor, não executaste o fervor da sua ira contra Ameleque, por isso o Senhor te faz hoje isto. Entregará também Israel contigo na mão dos filisteus. O arraial de Israel o Senhor entregará nas mãos dos filisteus. E imediatamente caiu Saul estendido em terra, grandemente temeu, por causa das palavras de Samuel, não houve força nele. Eis que veio a mulher a Saul. Eis que a tua criada deu ouvidos à tua voz, e pus a minha vida na tua mão, e ouvi as palavras que disseste. Então veja aqui, porém um bocado de pão diante de ti, come. E ele recusou: não comerei. Né? Tinha a mulher em casa um bezerro cevado, cozeu, trouxe a Saul. E comeram, e depois se levantaram e partiram naquela mesma noite. Então nós vemos aqui a grande questão envolvendo... não passou. Ajuntaram-se os filisteus, acamparam os israelitas junto à fonte. Aí nós vamos ter aqui o desenrolar da situação no capítulo 29, não é? Não é este aquele Davi de quem uns aos outros cantaram nas danças, dizendo: Saul feriu os seus milhares e Davi a 10 milhares? Então Aquis chamou a Davi e disse-lhe: vive o Senhor, que tu és reto, que a tua entrada e a tua saída comigo no arraial é boa aos meus olhos. Então Davi disse a Aquis: por que fiz ou que achaste no teu servo desde o dia em que estive diante de ti? Para que não vá e peleje contra os inimigos do rei, meu senhor? Então, veja a diferença entre Saul e Davi. E nesse momento Satanás ali ele exultou, não é? Ele teve a oportunidade. Saul já estava praticamente destronado, já estava espiritualmente em uma queda tremenda. E aí ele ainda vai e se utiliza de algo que Deus proibiu claramente, evidentemente, para fazer esse tipo de coisa. Nós já lemos: com que frequência, sob estresse, fazemos coisas que sabemos ser erradas, até mesmo quando não estamos estressados, né? Às vezes corremos o risco de fazer coisas erradas. E esse foi o grande problema. Então ele passou por tudo que tinha que passar, e ao invés de reconhecer a Deus, ele continuou se utilizando dos erros, das artimanhas do inimigo, para alcançar alguma coisa. Então, Deus não está comigo, então eu vou buscar o oposto dele. Ao invés de ele se arrepender, reconhecer os erros que havia feito, ele se sujou ainda mais com os erros. Personificações e outras aparições. Personificações demoníacas dos mortos e outras aparições são semelhantes à necromancia. A aparência física e voz são semelhantes do falecido. Ellen White adverte: esses espíritos mentirosos personificam os apóstolos e os representam como contradizendo o que escreveram sob inspiração do Espírito Santo. E aí você pode perguntar o seguinte: mas não está escrito na Bíblia assim? Mas quantas vezes você já viu uma igreja, um pastor, um grupo de pessoas, pegando uma parte em que a Bíblia está dizendo de forma evidente uma coisa e eles falam que está dizendo outra, que não significa mais, aquilo não tem mais utilidade para a sociedade atual? Quantas vezes você já viu as pessoas darem a entender que a Bíblia não é a palavra de Deus, ela apenas contém alguma coisa da palavra de Deus? Muita gente tem isso. Então, esse é o caminho que Satanás está abrindo constantemente para esse tipo de situação. Quando isso acontecer, as pessoas já estarão tão acostumadas a uma relativização da Bíblia e a colocarem a voz da igreja acima da palavra de Deus. E isso eu vou dizer que acontece em todas as igrejas, sem exceção, em que pessoas muitas vezes preferem ouvir o que a liderança da igreja falou, o que uma reunião administrativa falou, a acreditarem no que a Bíblia diz. Ou seja, aquela ideia protestante de que só a Escritura está acima de tudo, tudo deve se sujeitar à Bíblia, ela já caiu em muitas igrejas há muito tempo.
talvez em quase todas. Não de forma completa, mas na maioria das pessoas, muitas vezes aquilo caiu. As pessoas não estudam, muitas vezes quando elas leem e algo não está de acordo com o que elas querem, elas tentam dar uma maquiada ali, dar uma justificativa absurda para não aceitar aquilo que está escrito e por aí afora. Quais devem ser nossas salvaguardas contra os enganos demoníacos? Então nós vamos ler 2 Coríntios 11, 14 e 15. Novamente, não é maravilha porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz, então os seus ministros se transfigurarem em ministros da justiça, isso não é novidade, mas ele fala, o fim será segundo as obras. Então, ou seja, as obras, juntamente com os falsos ensinos, denunciam que eles não são de Deus. E Efésios 6, 10 a 18. No mais, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revestível de toda a armadura, para estarmos firmes contra as ciladas do inimigo. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas contra os principais. Aqui nós temos que entender o seguinte: é a mesma ideia de outros versos da Bíblia. Não temos que lutar apenas contra a carne e sangue, mas também, sim, contra os principados, potestades, príncipe das trevas, nos lugares celestiais. Tomai toda a armadura de Deus para resistir. Estar firme, cinge os lombos, ou seja, se prepare para enfrentar o que há de vir e o que já existe. Calcar os pés na pregação do Evangelho da Paz, escudo da fé para se proteger dos dardos do inimigo, capacete da salvação, espada do Espírito, que é a palavra de Deus, espada, que é um instrumento de ataque e defesa, palavra de Deus, orando em todo o tempo, oração e súplica e vigiando. As personificações e aparições satânicas podem ser assustadoras e enganadoras, mas não podem enganar os que são protegidos por Deus e que estejam fundamentados nas Escrituras, porque se você não domina a Escritura, a pessoa também pode manipular as Escrituras para enganar. Imagine, porém, perder o ente querido e depois crer que ele apareceu para você, principalmente no momento mais frágil da vida, né? Há uma fundação que afirma estar criando uma tecnologia que permite contato com os mortos por mensagem de texto, telefonemas e videoconferência. O site da fundação chama os mortos de PPMs, pessoas pós-materiais, que passaram para outra fase da eternidade, retém a consciência, identidade e aspectos centrais da forma física anterior. Mais importante ainda, afirma estar desenvolvendo em 3 fases tecnologia que permitirá comunicação entre pessoas materiais e pós-materiais. Vai permitir conversar com entes queridos que vivem em outra parte da eternidade. E também ouvir e ver os que estão experimentando o campo de todas as possibilidades. O site diz, um pai enlutado pode fazer a seguinte pergunta a uma filha. Você tinha um cachorro chamado Snoopy? Nós lhe demos um canivete no seu 10º aniversário para confirmar se é ela ou não, né? E aí nós temos o aviso de Ellen White, Patriarcas e Profetas. Algumas vezes, seres espirituais aparecem em forma de amigos falecidos, contam experiências pessoais de sua vida e fazem coisas que eles costumavam fazer enquanto estavam vivos. E por que ela falou isso? Porque ela está dizendo algo antibíblico? Não, é porque ela conhecia as Escrituras. Ela conhecia a história de Saul ali, falando com a feiticeira, como aquela entidade demoníaca aparentou ser Samuel e falou coisas para dar a impressão a Saul que era o próprio Samuel. Então, por isso, é porque Ellen White conhecia as Escrituras e Deus concedeu a ela também sonhos e visões, mas também tudo isso alinhado com as Escrituras, sujeito às Escrituras, e por isso ela avisa, olha, isso vai acontecer. E está acontecendo, como nós lemos aqui, uma matéria de 2022, uma universidade conceituada, Universidade Johns Hopkins, e aí, John Hopkins, né? Então você vê que a ciência está cada vez mais se apoiando em um certo misticismo para dar apoio a isso, para derrubar o cristianismo tradicional, para derrubar a ideia de que só Deus é imortal, para dar a ideia de conversa dos vivos com os mortos, e aí você abre caminho para todo um emocionalismo e a partir daí a pessoa passa a substituir as palavras da Bíblia pelas palavras dos entes falecidos, assim como muitos já substituem a palavra da Bíblia por uma igreja, pela pregação de um pastor, de um líder, etc. Né? Que Deus possa nos abençoar, que nós possamos continuar os nossos estudos
te convido para uma oração final. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor nos tem concedido, nos dê um bom descanso na Tua companhia, uma continuidade também no estudo da Tua Palavra, nos perdoe por nossas falhas e pecados, imploramos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado a todos, até o próximo estudo.